eleições autárquicas 2025 é tempo de entrarmos em Coimbra, mais propriamente no concelho de Cantanhede. Convidámos os candidatos dos partidos com assento na Assembleia Municipal para participarem num debate aberto e discutirem e apresentarem as suas propostas e ideias para este município, mas apenas o PS pôde aceitar o nosso convite e está connosco Sérgio Negrão, do Partido Socialista. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sérgio, os sociais-democratas estão no poder em Cantanhede quase desde sempre. O Partido Socialista ganhou só as eleições de 1993, portanto já são quase 30 anos de governação do Partido Social Democrata. Acha que é desta que os eleitores vão querer mudar? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e dar-vos os parabéns por esta iniciativa que, de facto, só valoriza o que é a partilha de desenvolvimento cívico por toda a comunidade e, portanto, deixar aqui esta nota muito positiva por esta vossa iniciativa. Eu quero acreditar que, de facto, é a altura de haver essa mudança. São 30 anos, de facto, de poder, eu diria, social-democrático em Cantanhede, mas que em nada abona, com base no princípio da alternância democrática, em nada abona a favor da saúde democrática do território. Eu considero que, mesmo quando estamos a falar de autarcas de qualidade superior ou aceitável, mesmo nessas circunstâncias, a alternância democrática é sempre fundamental para manter os mínimos olímpicos, como eu costumo dizer, dessa mesma saúde democrática nos territórios. Portanto, eu quero acreditar que, com as propostas que a candidatura Fazer Diferente, Fazer Melhor, que eu lidero, tem para apresentar aos municípios de Cantanhede, vamos criar as condições de confiança, porque a vontade de mudança ela já existe. Além de defender essa alternância de partidos e de pessoas à frente das autarquias, porque é que o eleitorado lhe deve dar este voto de confiança nestas eleições? Olha, repare, eu sou uma pessoa natural de Cantanhede, nascido em Cantanhede, Cantanhede cidade, entenda-se, sede do concelho, mas mais do que isso eu sou uma pessoa que vive o concelho intensamente. E vivo o concelho intensamente porque, de facto, julgo que só com a confluência dos interesses múltiplos dos vários territórios do concelho é que nós vamos ter aqui algumas soluções que funcionem de uma forma consolidada para todos. E mais do que fazer diferente para fazer melhor, que é o lema da nossa candidatura, nós temos que ser arrojados e temos que ser ousados, que é uma coisa que, no nosso entendimento, tem faltado nos últimos anos ao Concelho de Cantanhede. Há muita gente que tem a tendência de falar no crescimento do Concelho de Cantanhede, mas nem sempre crescimento é igual a desenvolvimento. E eu tenho que concordar que, efetivamente, em alguns parâmetros e alguns indicadores, há, efetivamente, um crescimento ao nível do Concelho de Cantanhede, mas o desenvolvimento global do mesmo, aí é que as coisas começam a tomar outra figura. E é precisamente para isso, com uma visão mais fresca, mais arrojada, mais jovem, porque considero-me ainda um candidato jovem, penso que será por aí que, de facto, o caminho risonho que nós defendemos para Cantanhede se vai concretizar com a nossa candidatura. Fazer diferente, fazer melhor. Isso é o mesmo, lema da candidatura do Partido Socialista. Em linhas gerais, queria-lhe perguntar as prioridades, porque depois já vamos aprofundá-las, mas em linhas gerais, quais são as prioridades de mudança para Cantanhede que o Partido Socialista sugere? Muito bem. Eu diria de uma forma simplista, como disse, para depois eventualmente aprofundarmos, eu diria de uma forma simplista, Cantanhede precisa de uma casa para habitar, de uma oportunidade para crescer e da tecnologia para transformar. Estes são os 3 eixos estratégicos que nós definimos como base da nossa candidatura. Porquê? Porque Cantanhede não é exceção e tem um problema ao nível da habitação que vamos querer resolver o mais rapidamente possível e isso só se consegue através da implementação de um plano para a habitação a custos controlados, para a construção a custos controlados e isto, se quiser, depois podemos detalhar mais à frente, terá que ter a participação ativa, obviamente, do setor privado enquanto player que vai ajudar a resolver o problema global do consumidor final, que é o município, ao fim de contas. Depois, a oportunidade para crescer, porque Cantanhede não pode continuar, a exemplo do que aconteceu nas últimas 2 décadas, a perder população. Cantanhede não pode continuar a ver os seus mais valiosos jovens a dizerem chegou a hora de partir e eles têm que começar a dizer é aqui que eu quero ficar. E, finalmente, a tecnologia, porque uma reforma digital ao nível dos serviços e de tudo o que são, tudo o que é o posicionamento municipal no território tem que ser uma realidade. É impossível um município de Cantanhede hoje, se quiser tratar alguma coisa na Câmara Municipal ou em algum serviço municipal, ter que, desculpe uma expressão, tirar a tarde de trabalho para resolver o problema e pode não chegar. Portanto, estes são os parâmetros base, são os pilares base da nossa candidatura. Vamos mergulhar então neles. No que diz respeito à perda de população, quer combater esta perda de população que se tem vindo a registrar nas últimas 2 décadas. E eu pergunto-lhe como? Olha, medidas concretas. Desde logo, a questão que eu já identifiquei no pilar anterior, que é a hora da habitação, que é
a proposta para criar soluções para resolver o problema da habitação em Cantanhede. Cantanhede é hoje um município que, em termos de oferta de fogos habitacionais, tem problemas semelhantes ao resto do território nacional, eu diria. No entanto, o principal problema é, de facto, a inexistência de oferta a custos controlados. Uma família média, classe média, e uma família jovem hoje têm grandes dificuldades, não só ao nível da oferta, como ao nível da característica dessa mesma oferta. Ou seja, são valores que se praticam, que eu diria, elevados. Cantanhede está quase ao nível, em termos de custo de habitação, ao nível da sede do distrito, que é Coimbra. Portanto, é neste setor, é nesta medida que nós devemos começar por trabalhar. De seguida, tudo o que são, eu diria, de uma forma genérica, condições de vida. Cantanhede tem que se assumir claramente e inequivocamente como a capital distrital do desporto informal e vai ter que, junto dos seus espaços verdes, nomeadamente do Parque Verde da cidade, na sede do Conselho, implementar um campo multidesportivo com múltiplos equipamentos para várias modalidades que permita, de uma forma informal, à população mais jovem, menos jovem e até mesmo sénior, porque não podemos esquecer, nós não queremos deixar ninguém para trás, poder fazer essa mesma prática desportiva informal. Obviamente, não esquecendo depois a prática organizada, e aí sim tem que dar aqui uma nota também de realce às associações desportivas do Conselho que têm feito um trabalho notável no que aos resultados desportivos diz respeito. Mas há trabalho e há emprego para os jovens que se queiram... Como não percebi, se há trabalho e emprego para os jovens que queiram ficar em Cantanhede. Essa é a terceira via. Vamos a outro desafio. Essa é a terceira via. Cantanhede tem zonas industriais com alguma pujança, com dinamismo. Mas há uma coisa que é preciso não perdermos de vista. É que esse dinamismo e essa pujança só vai ter efeito efetivamente substancial na população quando trouxer valor ou acrescentar valor para a vida dessas pessoas. E Cantanhede não pode continuar a estar na parte de baixo da tabela no que diz respeito ao rendimento médio da população por distrito. Cantanhede tem, como dizia, várias zonas industriais, tem oferta ao nível do emprego, mas ainda não tem uma oferta ao nível do rendimento para a população capaz de cativar a vinda de pessoas para Cantanhede. Emprego qualificado, por exemplo? Emprego qualificado é um deles. Nós defendemos, por exemplo, a criação de green hubs e blue hubs, tanto na Praia da Tocha, na zona industrial, como nas outras zonas industriais de Cantanhede, precisamente como forma de estimular a vinda de empresas específicas, empresas de tecnologia, para que, de facto, aquilo que vai resultar no final do dia para o município e para o funcionário dessa empresa ser efetivamente uma mais-valia ao nível do seu rendimento. Só assim é que nós vamos conseguir fazer mexer o resto da bola, não é? Como eu costumo dizer, empurrar a bola para ela começar a andar. Porque ninguém fica onde não há emprego, não é? Precisamente. Não fica onde não há emprego, não fica onde não há casa, não fica onde não há cultura, porque a Expo Facic é cultura também, mas não pode ser o nosso exemplo, que eu valorizo sem limite, mas não pode ser o único exemplo de eventos deste género durante um ano e, portanto, temos que trabalhar aqui em várias áreas, sendo que a questão da habitação e a questão do emprego, propriamente dito, em termos de oportunidade, eu acho que são prioritárias para começarmos a desenvolver esse caminho. Falava também na reforma e na revolução digital que, sim, na sua visão, são precisas na Câmara Municipal, não se pode tirar uma... Nos serviços municipais, eu diria de uma forma genérica. No geral, porque é quase preciso tirar uma tarde inteira para se tratar certo, de qualquer assunto. Medidas concretas. Muito simples. Nós temos que ter a capacidade, a exemplo já acontece em alguns municípios, diga-se, de criar uma plataforma que sirva de ponte com os serviços municipais. Ou seja, o município tem que ter na sua mão, no seu telefone, a possibilidade de entrar em contacto direto com a Câmara Municipal. Há algo que não está devidamente arranjado, há algum problema que está identificado, o município tem que ter a capacidade, por via dessa aplicação, de o fazer. Por outro lado, os serviços municipais... Mas quem é que recebe essa mensagem? Os próprios serviços. A aplicação tem que ser integrada, tem que ser uma aplicação municipal, a partir da qual qualquer município possa aceder e registar-se nela, para de uma forma imediata, eu diria quase sem filtro, poder identificar problemas, identificar situações inesperadas e também, num outro banner da aplicação, poder questionar a própria Câmara sobre processos de licenciamento, processos de tudo o que são documentações necessárias. Ou seja, eu não digo que seja possível tratar tudo fisicamente, mas tem que haver aqui um caminho em termos digitais, em termos tecnológicos, que permita ao município saber qual é o ponto de situação do processo que quer ver resolvido. E essa será uma aposta forte, que é a criação dessa
época, eu diria, pode ter múltiplos nomes, mas Cantanhede Municipal, qualquer coisa desse género, que permita ao município entrar em contacto direto a qualquer hora e a qualquer instante, à custa de um clique ou à distância de um clique, para poder resolver os seus problemas juntamente da Câmara Municipal ou de qualquer outro serviço municipal, porque convém não esquecer que Cantanhede tem uma empresa municipal que gera águas, saneamento, resíduos sólidos, tudo isso. Portanto, eu quando falo serviços municipais é incluindo, obviamente, o grupo autárquico, diria dessa forma. Muito bem. Uma reivindicação antiga da população de Cantanhede é a reabertura da urgência do hospital, que fechou já há 18 anos. Certo. E que obriga os utentes de Cantanhede a recorrerem às urgências do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. O que é que o Partido Socialista está disposto a fazer no caso de vencer as eleições de 12 de outubro? Eu sei que este assunto até já foi discutido na Assembleia da República. Verdade, verdade. É um assunto que me diz bastante, é um assunto que me diz bem, que já tem quase 2 décadas de existência. Eu centrar-me-ia, se me permite, nos últimos 4, porque foi efetivamente quando eu o abracei de uma forma mais substantiva e efetiva. Inclusive liderei uma petição que chegou a ser debatida e apresentada na Assembleia da República. E, de facto, há aqui um detalhe que é importante perceber. O Partido Socialista, nesta matéria, e quando digo Partido Socialista, entende-se o Partido Socialista de Cantanhede, tem uma posição muito clara e muito definida há muito tempo a esta parte. Nós defendemos que em Cantanhede, e mais concretamente no Hospital Arcebispo João Crisóstomo em Cantanhede, deverá existir um serviço, vamos chamar desta forma, para atendimento não programado à consulta, uma consulta não programada de atendimento a agudos, à doença aguda. E isto deverá funcionar nas instalações do Hospital Arcebispo João Crisóstomo e deverá funcionar das 8 da manhã às 24 horas. Hoje não é isso que temos, continuamos a não ter. Esta reivindicação foi declaradamente assumida nessa apresentação na petição em maio de 2023, na Assembleia da República, e pela primeira vez, arriscar-me eu a dizer, nessa mesma apresentação foram identificados dados concretos, custos, valores, quantificou-se soluções. E pela primeira vez eu tive a oportunidade e o prazer, diga-se, de ouvir os representantes, os seus deputados, representantes das várias bancadas dos partidos políticos presentes na Assembleia da República, a valorizarem essa forma de apresentar soluções. Aliás, não bastando isso, o próprio Presidente da Assembleia Municipal de Cantanhede, o Dr. João Moura, na oportunidade seguinte que teve, e ainda bem e agradeço-lhe essa nota, utilizou esses mesmos estudos que apresentei e essa mesma posição no discurso do 25 de julho de 2023. Portanto, temos que acelerar porque eu ainda quero ir ao turismo muito rapidamente. Que é transversal, não baixamos os braços e vamos continuar escrutinadores. Vamos continuar escrutinadores sobre isso. Muito bem. Em relação ao turismo, falar de Cantanhede é falar da Expo Facic, é falar também da Praia da Tocha. No final do verão está previsto o início da requalificação da Marginal, no investimento de 1,8 milhões de euros. Projetos para dinamizar o Concelho ao nível do turismo. Sérgio Negrão. Antes de mais, dar uma nota muito rápida e muito objetiva. Expo Facic é, inequivocamente, e sempre o afirmei publicamente, um momento de afirmação coletiva em que o Partido Socialista faz questão de fazer parte, nunca será parte de problema, será sempre parte da solução para melhorar ainda mais essa percepção que as pessoas têm da Expo Facic enquanto momento de afirmação coletiva. É uma nota muito importante, porque às vezes há quem tenha a tentação de nestes temas tentarem cavalgar a onda politicamente. Nós não o vamos fazer porque assumimos que claramente a Expo Facic é um momento muito positivo para o Concelho e, portanto, nós temos que o valorizar. A questão das propostas. Praia da Tocha, requalificação, não invalida a nossa ideia e a nossa proposta que queremos apresentar a muito breve trecho, de uma forma detalhada. Neste momento não posso entrar em grandes detalhes, mas o que nós queremos propor é, eu diria quase, a criação de uma segunda Praia da Tocha a norte. Será uma solução eco-resort, ecossustentável, que terá acesso apenas por via ciclável e pedonal e funcionará como uma alternativa à oferta turística que existe hoje no Concelho de Cantanhede. Eu diria mesmo uma oferta alternativa em termos do que é a oferta turística da região de centro. Porquê? Por uma razão simples. Porque terá como base fundamental e obrigatória as questões da ecossustentabilidade. Poderá passar, inclusive, pela requalificação e renaturalização de uma lagoa, que é a Lagoa da Levadia, que já existiu e neste momento não existe. Portanto, está tudo em cima da mesa neste momento para ser ultimado e ser apresentado com, espero eu, pompa e circunstância em contexto de campanha eleitoral. Mas esta para a Praia da Tocha será, efetivamente, uma solução, uma proposta forte de peso, que não invalida que a requalificação da Marginal da Praia da Tocha veja finalmente a luz do dia, porque o orçamento participativo já foi há 4 anos atrás. Muito obrigada, Sérgio. A nossa conversa fica por aqui. Obrigada pela sua disponibilidade e pela sua presença. E assim termina esta visão do candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Cantanhede. Já sabe, nós voltamos-nos a ver muito em breve. Fique bem, fique com o Conta Lá.